as últimas do futebol. Você ouve agora, Jogo Rápido. Muito bem, muito bom dia, são 7h07 da manhã, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira. Um bom dia para você, um grande abraço para você que está acompanhando o nosso programa, o Comando 91, que dá uma pausa agora para a gente falar de futebol, especialmente informações do ASA atualizadas, inclusive porque o ASA tem alguns nomes especulados. Já o Eduardo Cardial traz mais informações. Viderlan Araújo também fala com a gente hoje, tratando aí, comentando sobre esse assunto do ASA. E claro, vamos trazer tudo o que rolou ontem nos jogos atrasados da Série B, da Série A, e também vamos falar de seleção brasileira. Brasil que entra em campo hoje pelas eliminatórias contra o Chile. Eu vou trazer também a provável escalação da seleção do controverso Dorival Júnior em termos de convocações. Mas vamos primeiro, como sempre no nosso programa, trazer informações do Gigante de Arapiraca, que vive aí a expectativa de contratações e certamente nos próximos dias irá anunciar outros nomes. Mas quem vai trazer estas e outras é o nosso repórter Eduardo Cardial. Beleza, tranquilo, bom dia pra você, toda a área. Chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Alvinegro Arapiraquense, o gigante alagoano que segue nesse rito de formação do elenco. Vale salientar que alguns jogadores já estão confirmados no ambiente alvinegro, tanto aqueles que fizeram parte do elenco 2024, alguns deles tiveram seus contratos renovados, e outros vida que segue, até porque não vão mais voltar. Teve aqueles também que o ASA realizou as contratações, que nunca atuaram aqui no futebol de Alagoas. E nos últimos dias vem sendo muito noticiado a situação do zagueiro Zulu, que atuou na equipe da Jacuipense. Tive contato, inclusive, com uma pessoa ligada ao Zulu. A pedido meu, essa pessoa conversou com o Zulu e ele disse que, de fato, foi procurado por uma pessoa da direção alvinegra, mas não fechou nada até o momento. Ficaram de ter outros contatos. De repente até deve já estar fechando, faltando pouquíssimos detalhes para a conclusão desse processo de negociação. Mas de fato o Zulu, zagueiro, é um nome que interessa sim o gigante alagoano. E como disse o Jorge Moraes, comentarista nosso no programa Futebol Show, não sei não, viu, se o Zulu resolve o problema da defensiva do gigante alagoano. Mas enfim, é um jogador que chega para somar, completar o elenco. Até porque na Jacuipense não era também titular absoluto. Outro atleta que eu tomei conhecimento, inclusive ontem, conversando com uma fonte ligada à direção do ASA, é que o gigante alagoano também tem interesse no atacante Emerson Galego, que atuou na equipe do Petrolina. É um jogador bem interessante, bem insinuante, um atleta, inclusive, que quando o ASA jogou a partida contra o Petrolina lá na cidade de Petrolina, foi um dos principais jogadores da equipe local, inclusive com oportunidades de marcar gols, deixando a defensiva do ASA, inclusive, meio que atônita pelas jogadas que fazia, sobretudo pelo lado direito. É um jogador que tanto joga pela extrema direita ou pela esquerda, como joga de forma centralizada também. Emerson Galego é um dos atacantes também que o ASA tem interesse na contratação do atleta. Estou checando para ver se o ASA já fez o contato, já fez a proposta, mas que o nome consta na relação do gigante alagoano, isso sim consta, porque a fonte de dentro do próprio clube nos adiantou mais esse nome. Com informações do ASA, repórter Eduardo Cardial. Muito bem, tá aí as informações do ASA. Mais nomes devem aparecer aí nos próximos dias, de forma oficial, claro, mas especulações estão aí rolando. É claro que o Cardial trouxe também informação. Já eu atualizo as informações sobre o interesse do ASA para contratar o volante Fabrício Bigode, que foi revelado pelo Sport, que passou pelo Santa Cruz e outras equipes, e é aqui de Arapiraca, inclusive. Já eu trago mais informações e atualizações, porque agora nós vamos direto a Maceió para ouvir o comentário de hoje de Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Alô, amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo. Estamos chegando aqui na programação para poder debatermos sobre alguns assuntos ontem que nós colocamos no Futebol Show.
O repórter Eduardo Cadeal falou sobre as questões relacionadas principalmente às probabilidades de contratações do Asa, pensando na sequência do planejamento em 2025. E são nomes, alguns deles inclusive, que chamaram a atenção durante a disputa desta última edição da Série D do Campeonato Brasileiro. Nomes que até então o torcedor do Asa pode até, no grau de satisfação, fazer alguns questionamentos. Na nossa obrigação como comunicadores, nós precisamos ser bem cautelosos quando fizermos avaliações sobre o rendimento de algum atleta, se vai encaixar ou não no planejamento do clube, porque tudo vai depender do todo. Ou seja, daquilo que o Asa vai ter definido, preparado para iniciar as competições. O trabalho coletivo vai ser muito importante nesse sentido, até porque estamos falando de uma sequência onde atletas serão anunciados, que o trabalho da comissão técnica será ainda executado e a probabilidade de recuperação de alguns jogadores no decorrer da 2025 pode trazer também na equipe do Asa algo satisfatório em relação à equipe em si, daquilo que o Asa realmente precisa dar de resposta nas competições que vai disputar na próxima temporada. O que é fundamental nesse momento? O Asa precisa concentrar todas as suas forças para fazer um grande campeonato brasileiro, mas para chegar lá, o Asa precisa também fazer grandes apresentações na pré-Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas. E aí eu vou explicar cada uma dessas razões. A pré-Copa do Nordeste, a passagem de cada fase, ou seja, do processo eliminatório em que o Asa vai eliminando os adversários até chegar à fase de grupos da competição, envolve também, no entorno da competição, uma boa compensação financeira. E isso já fortalece os cofres do clube, obviamente, para ampliar a margem de investimento. O Campeonato Alagoano é uma competição que promove também para o campeão, além de uma compensação financeira, que não é nada parecido com aquilo da Copa do Nordeste, mas é uma competição que também coloca a equipe já na fase de grupos do ano seguinte de uma Copa do Nordeste, ou seja, mais uma compensação financeira com projeção a longo prazo. Além disso, existe também a chegada para uma Copa do Brasil com a capacidade, dependendo do ranking, também de fazer o primeiro jogo como mandante. Isso pode também diminuir o nível, o grau de disputa contra um adversário mais forte, como diferentemente daquilo que o Asa tem enfrentado nos últimos anos. Em 2024, o Asa enfrentou uma Internacional, uma equipe muito mais estruturada, com um investimento muito acima daquilo que o Asa poderia fazer, e mais difícil do time passar de fase. Nesta situação do que nós estamos vendo para a disputa das competições, ainda tem a própria Copa do Brasil, que ao passar de fases vai tendo também as bonificações para os times que vão adiante da competição. O CRB utilizou 2024 muito bem nesse sentido. Utilizou 2024 muito bem o CRB nesse sentido. E por fim, vem a Série D do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso pode fazer a equipe do Asa ter os seus cofres fortalecidos em 2025, essa é a teoria. A prática a gente sabe que é muito complicada, mas a teoria é exatamente essa, para ampliar sua margem de investimento e aí assim chegar na Série D do Campeonato Brasileiro, falando em acesso para a Série C. É isso que o Asa precisa, concentrar suas energias nessas primeiras competições para depois, claro, fazer qualquer tipo de situação em termos de comentário ou atmosfera de obrigatoriedade para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Muito bem, são 7h16, continuando com o nosso programa. Como eu havia dito anteriormente, eu vou trazer aqui a atualização sobre as negociações ou sobre o interesse do Asa diante do volante Fabrício Bigode. Eu entrei em contato ontem com pessoas próximas do jogador e hoje haverá mais uma conversa para finalizar a negociação. E as chances são grandes do acerto, né? O Fabrício Bigode, que tem 26 anos, é um jogador que é aqui de Arapiraca, foi revelado pelo Sport lá em 2017, tem passagens pelo Santa Cruz, tem passagens pelo Figueirense, pela Caldense e outros times também. O Guarani lá de Campinas, ou seja, é um cara que tem 26 anos, mas já tem uma boa rodagem. E é de Arapiraca. A família toda
do Fabrício são torcedores do Asa e claro que as negociações estão acontecendo. A princípio, uma das dificuldades, eu vou colocar o nome dificuldade, não vou colocar problema. Uma das dificuldades é se adequar ao valor de mercado do Fabrício, que ainda tem uma ampla, abrangente o mercado dele, vamos dizer assim, mas é aquilo que eu falo sempre, que eu trago os comentários dentro do Futebol Show. O Asa pode ter esse jogo de cintura para trazer um jogador que tem um nível muito bom. É um volante que faz várias funções no meio de campo, joga de primeiro, de segundo, joga mais adiantado, sendo esse terceiro homem, como hoje, é bastante utilizado, e também joga de lateral direito. Além disso, tem a bola parada como também característica. Então eu torço para que dê certo, inclusive. Todo mundo sabe, sempre falei do Fabrício enquanto trabalho na imprensa, é um garoto que eu vi de pequeno, inclusive até era lá na escolinha do Ivanildo. É um garoto que trabalhou muito para estar onde está, para chegar onde chegou, principalmente naquela época do esporte, que ele sai da escolinha do Ivanildo, vai para o esporte e aí sim se profissionaliza, e eu torço para que dê certo, porque tem qualidade, agregaria muito ao Asa e principalmente ele sabe da importância do Asa aqui para a cidade. É um arapiraquense e claro, certamente se vestir a camisa do Asa vai honrar, especialmente por toda a sua família e por todos os torcedores alvinegros. Agora falando do giro do placar esportivo, ontem nós tivemos jogos atrasados, tanto da Série A quanto da Série B. Na Série A, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 2-1. É um jogo atrasado lá da 6ª rodada, inclusive com muita reclamação do Grêmio de novo, diante da arbitragem. Eu estava vendo alguns lances, a arbitragem mais uma vez duvidosa em lances que se tornam interpretativos a partir da regra. Essa parada que me pega sempre quando se fala de arbitragem. E no Brasileirão da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto, no finzinho do jogo, fez o 3-2 contra o Guarani, jogo válido pela 23ª rodada, e o Paysandu venceu a Chape por 2-0, o jogo da 31ª rodada. E aí, o que aconteceu após esses resultados? Isso aí interferiu na vida do CRB, porque o CRB voltou para a zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 33 pontos. O CRB que ainda vai jogar, claro, pela 31ª, aliás, esse jogo do Paysandu e da Chape não é atrasado, foi da 31ª. E o CRB ainda vai jogar nessa rodada contra o próprio Guarani, segunda-feira, no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo acontece às 21 horas, inclusive com transmissão do NN Play. Então o CRB vai jogar sabendo de tudo o que aconteceu na rodada. E aí ontem também surgiu mais uma informação sobre o Guarani. A gente sabe qual é o caminho e os pré-requisitos de um time rebaixado através do desempenho de outras ações. Se já estava ruim para o Guarani, segundo informações, o seu principal patrocinador, seu patrocinador master, era uma Bet. E não estava regulamentada, melhor dizendo, aqui no Brasil. Ou seja, há a possibilidade do seu patrocinador master sair do país. E aí, meu irmão, aí é que vai complicar tudo para o Guarani ainda mais do que já está. Então, a gente vai trazendo informações claras sobre essa situação. E hoje, às 21 horas, pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo contra o Chile. O jogo acontece lá em Santiago, às 21 horas, horário de Brasília. E o técnico Dorival Júnior ontem confirmou a escalação para a partida com Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e o Abner na lateral esquerda. E aí, uma mudança especialmente do meio de campo para frente. André e Lucas Paquetá. O Paquetá, aí sim, finalmente, Dorival. Finalmente, meu filho. O Paquetá, jogador de estar de frente pro jogo. É assim que ele jogou no Flamengo, foi assim que ele jogou no Flamengo, foi assim que ele joga lá na Inglaterra. Finalmente, né, Dorival? Então, André, Paquetá como segundo homem do meio de campo, sendo o segundo volante. Rafinha, mais adiantado, mais centralizado. Savinho do lado direito. Rodrigo do lado esquerdo. E aí, uma novidade que eu me agradei e espero que dê certo. Espero que ele vá bem hoje. Igor Jesus, do Botafogo. É um 9. É um centroavante à moda antiga, como costumam falar. Tem essa característica e vem bem demais no Botafogo. Eu só não entendi, claro, aí a opção do Dorival, o porquê dele ir de primeira. Porque parece que o Hendrick está sendo convocado para ser reserva na seleção brasileira. Mas enfim, é a opção do Dorival. Então, seleção brasileira hoje, às 21 horas, horário de Brasília, contra o Chile, 9ª rodada
das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ô, Pirulito, será que vai ser possível que o Brasil vai se aperrear com o Chile? O Chile tá tomando chinelada de todo mundo, bicho. É o último colocado. Ele não vai, não. Apanhando, feito tapete velho. Brasil! Não é possível. Não é possível. Meu Deus do céu. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show com todas estas informações e atualizações, especialmente também da seleção brasileira. Então, até mais e bom dia para você.